noite a você que nos acompanha todas as quartas-feiras. Agradecemos a sua audiência. Pedimos que você continue conosco durante esses 15 minutos que vamos passar meditando na palavra do Senhor. Convido a você que tem Bíblia para abri-la em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 e Efésios 5 e 18. Vamos fazer esta leitura bíblica. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Agora vamos para o capítulo 5, versículo 8 da mesma carta de Paulo. Efésios 5 e 8, diz assim a palavra de Deus. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Vamos para o versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém. Pai, tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite por intermédio do teu servo e abra a mente de todos que estão nos ouvindo e aqueles que ainda vão ouvi-lo no futuro a tua palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus, teu amado Filho, que nós te rogamos. Amém. Você quer andar no caminho do Senhor? Quarta-feira passou, nós falamos como andar no caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar se você quer andar no caminho do Senhor. Ok? Então, você quer andar no caminho de Deus? Se você quer andar, então existem alguns requisitos para você andar ou para nós andarmos no caminho de Deus. O primeiro requisito é você precisará usar os recursos que Deus deixou. Então, vamos falar apenas de um recurso hoje, que é o segundo recurso. Quarta-feira passada nós falamos sobre a eficiência da Bíblia como primeiro recurso para nós andarmos no caminho do Senhor. E hoje o segundo recurso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é este segundo recurso, nós vamos falar dele hoje à noite. Então, somente por meio do poder do Espírito Santo é que o crente é capaz de viver uma vida abundante. Paulo escreve em Efésios 13, 14, 5, 18, que nós acabamos de ler, ele falando sobre essa vida abundante. Sem o Espírito Santo, nós não podemos viver esta vida. Sem Ele, nós não podemos entender a vontade de Deus. O caminho de Deus só pode ser trilhado aqueles que andam sob a direção do Espírito Santo, porque Ele é quem conduz. Ele veio para fazer isso, para nos guiar, nos ensinar, nos fazer lembrar de todas as promessas de Deus. Isso porque que o Espírito Santo é indispensável, porque quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. E se não pertence a Ele, não pode andar no caminho de Deus. O Espírito Santo, ele habita no crente, veja bem, o Espírito Santo habita no crente e assegura a salvação eterna. O Espírito Santo, ele habita no crente e assegura a salvação eterna. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8,16 que o próprio Espírito de Deus, ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, versículo 35 em diante, ele vai dizer, ele faz umas perguntas, ele começa perguntando
quem nos separará do amor de Cristo? Ele dá uma resposta: ninguém, porque ele vai dizer, ele vai mencionar várias coisas. Ele diz: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então veja bem que a salvação está garantida. Por isso que o Espírito Santo é indispensável para andarmos no caminho do Senhor, porque Ele é essa garantia eterna, porque o Espírito Santo é quem assegura a salvação. Ele é a marca do Filho de Deus. É por intermédio do Espírito que Deus nos conhece como seus filhos. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ser filho de Deus e andar com Deus. É como o pai andando com o filho. Então nós andamos com Deus por causa do Espírito Santo e Ele nos ensina a sua palavra. O Espírito Santo, ele é o selo, a garantia oficial de que pertencemos a Deus. Todo selo, ele garante que aquele documento é oficial, que aquele documento, vamos colocar, se pertence a uma autoridade. No passado, os reis, quando eles enviavam documentos, sempre eles carimbavam com o seu anel, com aquela marca dele. Significava aquilo ali que a guarda oficial, que aquele documento pertencia àquela pessoa. E o Espírito Santo em nós, ele é o selo, que é a garantia oficial de que nós pertencemos a Deus. Então, ele diz que nós pertencemos a Deus. Quando nós pertencemos a Deus, então o caminho de Deus está livre para nós andarmos nele. Deus, ele deixa que nós andemos no caminho dele. E andar no caminho de Deus é andar dentro da sua vontade, dentro do propósito de vida que Ele planejou para nós, para que Ele seja visto em nós. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não vivia mais ele, mas Cristo sim. Então veja bem, ele é a garantia de que nós pertencemos a Deus, porque no capítulo 8 de Romanos, no versículo 9, Paulo diz: quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E se não é dele é porque você não é filho de Deus. Não tem salvação. Ainda precisa. Isto nos diz que estamos sob a autoridade de Deus, pois o selo, ele fala dessa autoridade. Então, nós estamos sob a autoridade de Deus. Nós estamos submissos a Ele. Deus é o Senhor nosso. Deus é o Senhor nosso. Ele, através do seu Filho, nos comprou. Pagou um preço alto, o próprio sangue, o sangue de Jesus Cristo. Isto, João, ele nos diz. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Apocalipse, ele vai falar, 22:14, ele diz assim, que é bem-aventurado ou feliz, abençoado, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque dão esse direito de entrar na cidade pelas portas. Então veja bem, que andar no caminho do Senhor, você tem a vida eterna, você tem a salvação, você anda dentro da vontade de Deus, você pertence a Ele, está sob a autoridade dEle. E sob a autoridade dEle, quando Ele diz algo para nós, então isso quer dizer que nós somos aqueles que lhe obedecem. Nós estamos sob a sua autoridade para lhe obedecer. Ele é a autoridade maior, nós somos o soldado, ele é o nosso comandante, é o nosso general. Então é ele quem nos dá a ordem. Nós não podemos dizer para Deus como é que nós temos que viver, como é que deve ser o padrão dele. Ele fez o padrão de vida dele, e aqueles que querem viver com ele têm que viver sob a autoridade dele, vivendo o padrão de vida que ele deixou para nós vivermos. Então, o selo, ele mostra algumas coisas para nós muito importantes. Nós somos a carta que Deus selou para vivermos neste mundo diferente do estilo de vida. Então, Deus tem selado uma carta. Nós somos uma carta aberta, lida por todos.
e que temos esse selo, que o selo é o Espírito Santo de Deus. Para glorificar o nome dele é que ele colocou o Espírito Santo em nós para nos ensinar e nos guiar em seu caminho, com o estilo de vida, que é o estilo de vida de Deus, que Deus quer que nós vivamos. O estilo de vida que é o caminho do Senhor, que tem suas regras. Jesus disse isso. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia, é garantia de que o documento está seguro. Nós estamos seguros em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. Como selo, o Espírito Santo é a autenticidade. Ele mostra que não é falso. Nós estamos, sim, então, em boas mãos. Nós não podemos duvidar de nada, porque aquele que nos deu, ele é autêntico. Terceiro, o selo mostra domínio sobre a vida daquela pessoa, do seu dono, todo daquele documento. Então, Cristo, ele colocou seu selo em nós, mostrando que nós somos o seu selo. Também o selo mostra a autoridade. Sem o Espírito Santo não há comunhão com Deus. Só podemos andar com Deus se andarmos na comunhão sob a influência do Espírito Santo. Sem ele não pode haver comunhão com Deus. E só há comunhão com Deus se andarmos dentro da vontade dele, sob a liderança do Espírito Santo. E então, isso é um andar contínuo sob a influência do Espírito Santo, deixando que a palavra dele controle o nosso ser, a nossa vida diária. Então, ele é quem controla, ele é quem conduz. Então, para termos uma vida pura, uma vida que caminha na justiça, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma vida que caminha nas veredas da justiça de Cristo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É ele, é com os olhos fixos neles. Isso nos leva a dizer o quê? Que devemos confessar os pecados que nós conhecemos e deixando de viver para nós mesmos. Se você quer andar, ou se quisermos andar também no caminho do Senhor, é assim. É ter essa vida controlada pelo Espírito Santo, confessando pecado que você conhece, que você tem praticado, confessando para que Ele perdoe. Ser cheio do Espírito Santo é andar ou estar na presença do Senhor. É andar, é viver, estar na presença do Senhor, permitindo que a sua palavra, ou que a mente de Cristo, por intermédio de sua palavra, domine nosso pensamento. Quando a mente de Cristo, por intermédio da palavra, domina nossos pensamentos, então nós vamos andar corretamente os caminhos do Senhor. Ser cheio do Espírito é andar no caminho do Senhor, pois Deus se alegra quando andamos em sua presença em retidão. Então, ser cheio do Espírito é andar no caminho de Deus, o caminho do Senhor. Deus se alegra quando andamos em retidão na sua presença. E podemos então andar com Ele. E andar no caminho dele, estar em comunhão com Ele. E somente pelo Espírito Santo é que nós podemos andar no caminho do Senhor em comunhão com Deus. Que essas palavras fiquem gravadas na sua mente, no seu coração, para que você possa andar no caminho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, de abençoar, ó Deus, a todos quanto têm ouvido a Tua palavra. Que ela possa, Senhor Deus, fazer o seu efeito, ela não volta vazia, assim o Senhor disse. E abençoa todos quantos a ouviram e aqueles que ainda hão de ouvir, possam aplicá-la em suas vidas para andar em teus caminhos, para fazer a Tua vontade, na liderança do Espírito Santo, porque nós pedimos a Tua graça sobre a vida de cada um, de hoje para sempre. Amém.